E aí pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Sebastião Neto, vou ministrar aqui parte geral do Direito Civil. Esse é um curso preparatório para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil e vamos começar hoje aqui a falar dos elementos básicos da relação jurídica, que é o conteúdo mínimo do que se chama de parte geral do direito civil, ok? Além de cumprimentar vocês aqui presentes, quero dar um alô ali, pessoal da Câmara, né? Pessoal que está lá em casa, sentado no sofá, na frente do computador, do iPad, do iPod, do iPhone, né? E de outras tranqueiras tecnológicas mais do que a gente se vale no mundo de hoje. Pois bem, vamos falar de direito civil e aí, como eu já havia anunciado para vocês, nós vamos começar com a parte geral, ou que alguns gostam de chamar de teoria geral do direito civil. E para a surpresa de alguns, né, para a surpresa de muitos, a teoria geral do direito civil não está só no Código Civil. A teoria geral do direito civil não está só no direito civil. A teoria geral do direito civil está também na teoria geral do próprio direito. Está na introdução ao estudo do direito, a introdução à ciência do direito. A teoria geral do direito civil, pessoal, como eu disse para vocês agorinha, é justamente a formação dos elementos básicos para nós podermos falar num fenômeno imprescindível ou indispensável, por assim dizer, para poder falar em direito. Ou seja, não se fala em direito sem falar em relação jurídica. A relação jurídica, então, é um fenômeno básico do direito como um todo. Quando nós falamos relação jurídica e os seus elementos básicos, ou seja, elementos imprescindíveis para qualquer relação jurídica, isso vai importar não só no direito civil, mas em qualquer ramo do direito. Então, relação jurídica de direito público ou relação jurídica de direito privado vai importar no estabelecimento de elementos que servem para qualquer ramo do direito. Então vamos pensar aqui, direito civil, relação jurídica de direito privado e comum. Casamento, casou, marido e mulher, estabeleceu relação jurídica chamada de relação conjugal. O que eu tenho num casamento, pessoal? Os elementos básicos da relação jurídica. Eu posso dizer, então, que no casamento eu tenho os elementos básicos da relação jurídica, por exemplo, briga, discussão e confusão, não é? Tem também, né, professor? Tem, lógico, tem tudo isso. Mas os elementos básicos da relação jurídica, para qualquer relação jurídica, vai ser sujeito. Toda relação jurídica tem que ter sujeito? Tem que ter sujeito, né? Porque a relação jurídica, ela se ampara no direito e já diziam os romanos há muito tempo atrás, ubi societa ibi ius, ou seja, onde houver sociedade, haverá direito. Então, sem sociedade não tem direito e a recíproca é verdadeira. Sem direito não tem sociedade também. Sem direito, sociedade não sobrevive, é o caos. Pois bem, então toda relação jurídica tem que ter sujeito, porque o direito é voltado para pacificar a sociedade. A sociedade é composta de sujeitos. Quando eu falo então em sujeito como elemento da relação jurídica, qual que é o correspondente dentro da parte geral do direito civil que está ali no Código Civil, a partir do artigo 1º do Código Civil? São as pessoas. São as pessoas. Ou seja, pessoas eu vou chamar de sujeito de direito. Pessoas são sujeitos de direito. Que tipo de pessoas eu tenho? Naturais e jurídicas. Código Civil trata das pessoas naturais e das pessoas jurídicas? Confere. Além de ter que ter sujeito, toda relação jurídica tem que circular, ou seja, tem que gravitar em torno de algo. Ou seja, a relação jurídica não surge sem que haja um interesse a respeito de alguma coisa. Professor, que coisa é essa? O senhor está falando coisa no aspecto físico? Pode ser. Né? Então você comprou ali a nossa colega sentada ali sozinha, isolada, está sofrendo bullying?
Não, né? Não é esse o caso. Não é? Mas ela está sentada ali sozinha, tem uma bolsa ali, vamos dizer que seja uma bolsa Louis Vuitton. Aí as outras já estão olhando, não, professor, não, está enganado. Não, mas como o homem não tem nada de bolsa, mas é uma bolsa Louis Vuitton. Não é? Ou seja, quando ela fez o contrato de compra e venda dessa bolsa, foi até a loja, estabeleceu a relação jurídica entre sujeitos, né, comprador e vendedor. Gira em torno do que a relação jurídica? Da bolsa, né? Ou seja, essa bolsa nós vamos chamar de objeto de direito. Toda relação jurídica tem que ter objeto. Agora, como eu disse, nesse exemplo aqui, objeto físico e material. Objeto sob o ponto de vista material. Agora, eu posso ter relações jurídicas que giram em torno de objetos não materiais. Por exemplo, o casamento institui a comunidade de vida, a vida em comum, deveres recíprocos de assistência, de fidelidade, de assunção das responsabilidades recíprocas na criação do filho, de formação de uma família. Isso é objeto sob o ponto de vista físico ou material? Não é, né? Casamento até pode ter objeto sob o ponto de vista material, por exemplo, assistência material, um ter que assistir ao outro. Mas não é essa a predominância do objeto numa relação jurídica conjugal. Então, o objeto identificado pelo legislador na parte geral do Código Civil são os bens. Só que a doutrina vem completar isso dizendo que eu posso falar em bens, então, sob o aspecto material. Eu tenho bens materiais e tenho bens imateriais. Além disso, quando eu falo em bens como objeto de relação jurídica, já é importante dizer de logo, ou seja, para nós não termos que repetir, quando formos estudar os bens como elemento da relação jurídica, portanto, constituinte da parte geral do direito civil, aqui eu vou ter o que hoje tem se chamado de teoria do patrimônio mínimo. Patrimônio mínimo. Ou que se chama de mínimo existencial do cidadão. O que é o mínimo existencial do cidadão? Hoje nós temos um direito civil que é menos patrimonialista e mais humanista, ou seja, mais voltado para a concepção do primado básico da Constituição Federal, que hoje vocês vão encontrar presente em quase 100% das obras de direito civil. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, o princípio da dignidade da pessoa humana. É princípio fundamental da República. E o patrimônio mínimo é decorrência direta do princípio da dignidade da pessoa humana. O sujeito pode não ter nada sob o ponto de vista de bens, sob o aspecto material. Mas ele tem um patrimônio mínimo, ele tem um mínimo existencial. O sujeito foi mandado embora do trabalho, tem seguro-desemprego? Não tem? Tem direito ao saque do FGTS. O sujeito tem o sujeito às vezes não tem bens de valor, ou que se chama de bens sob o ponto de vista daquilo que pode gerar segurança ou garantia para algum credor. Mas ele possui determinados objetos dos quais ele é proprietário, e que aí o credor de repente pode pensar que lá eu vou tomar dele, né? Porque ele é devedor, me deve, não vai pagar, mas de repente vem a lei estatuindo o que se chama de mínimo existencial, vai dizer, isso é impenhorável. Aí nós temos bem de família, a Lei 8.009 de 1990, como o imóvel residencial, os móveis que guarnecem a residência. Ou seja, esse patrimônio mínimo, ou o que nós vamos chamar de mínimo existencial, decorre do princípio da dignidade da pessoa humana e é o que eu vou atribuir a todo cidadão, sob o ponto de vista de ter objeto de relação jurídica. Então, sobre os bens, vamos dizer de antemão então, que a chamada teoria do patrimônio mínimo corresponde ao mínimo existencial, como, por exemplo, garantias no que diz respeito a determinados bens que são impenhoráveis, direito à aposentadoria, direito à assistência à saúde através do Sistema Único de Saúde. Vocês podem rir da minha cara, né, professor? SUS é mínimo existencial? É o mínimo. É o mínimo que tem que ter. O mínimo não está muito bom, né? Vamos lutar para melhorar, mas é o mínimo. Ou seja, eu já achei 2 elementos básicos da relação jurídica. Toda relação jurídica então, tem que ter sujeito de direito e objeto de direito.
Música